Saudações cruzmaltinas a todos vocês que estão ligados aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Você, vascaíno, vascaína, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados no nosso canal de norte a sul do nosso Brasil. Você que está em outros países também, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Silva do canal Vascaíno desde sempre. Então bora lá falar do que mais nos interessa, que é o nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje nós vamos estar falando aí sobre o balanço financeiro do Vasco de 2022, que foi divulgado pela diretoria do Vasco. O déficit ali, né, a dívida do Vasco ali, a qual o clube se encontra. Vamos estar falando também sobre a questão de São Januário, e o presidente Jorge Salgado se pronunciou sobre esse assunto. Vamos estar falando também ainda de São Januário, a respeito do vídeo que viralizou nas redes sociais de funcionários aí terceirizados que debocharam do nosso estádio. E vamos estar falando também aí da parte tática da nossa equipe, aí, do nosso técnico, aí nessa preparação do jogo contra a equipe do Fluminense. Então bora lá gente, para mais um vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar falando aí da questão financeira do nosso clube, né? Que foi divulgado o balanço financeiro do Vasco hoje, através dos sites aí, dos veículos, né, oficiais do Vasco da Gama. Esse balanço foi divulgado, e aí fechando aí a temporada de 2022 com um déficit aí de 790 milhões de reais em dívidas. Seriam esses valores o quê? Seriam, deixa eu até pegar minha colinha aqui, 375 milhões aí de dívidas cíveis e trabalhistas, 225 milhões de dívidas tributárias, ou seja, impostos, né, e outras coisas que envolvem tributos, 189 milhões de dívidas bancárias, ou seja, barra, está até escrito no site, bancárias barra, ou entre parênteses ali, empréstimos, né? Totalizando aí um total de 790 milhões, porém, esse valor teria sido abatido 70 milhões desse valor, que teria sido aqueles 70 milhões do aporte financeiro feito ali juntamente ali com, na época, a 777 Partners, juntamente ao atual presidente Jorge Salgado, na sua gestão ali de 2022, antes de fechar o contrato com o Clube de Regata Vasco da Gama, adquirindo 70% do futebol. Segundo informações do próprio clube, até mesmo na mesma nota, informa-se que esses 70 milhões foi abatido aí em ações do futebol. Ou seja, como a gente não tem acesso a esse contrato e que eles falam, entre aspas, o que eles querem, e aí falam que esses 70 milhões, que foi aquele aporte inicial que a 777 emprestou, que há uma nebulosidade em cima desse valor, desse assunto, então fica difícil a gente saber ao certo, né? Assim, não estou aqui acusando ninguém, mas é uma transparência ao mesmo tempo que não é transparente. Fala-se só até certo ponto, mas não tem ali embasamento, não tem profundidade no assunto, então deixa nós torcedores aí sem saber o que acontece. Então, sabe-se lá Deus para onde foi esses 70 milhões. Dito foi, fato foi que a diretoria disse que esse dinheiro foi abatido no valor das ações do futebol. Então, assim, é o que temos para hoje, né? Foi o que eles falaram. Agora, vamos estar falando também, mudando de assunto agora. Isso aí é até um assunto que me estressa, que eu não gosto nem muito de... Já falei no início que é para me livrar logo desse assunto, gente. Aí agora, o nosso presidente Jorge Salgado, no caso... Ah, não, perdão, gente, me desculpa. Aí, ficando aí 720 milhões de reais de dívida, mas esse valor, gente, não vai ficar para o nosso clube. Esse valor, como já estaria também acordado nesse tal contrato da venda da SAF do Vasco, vai ficar aí a cargo da 777 Partners, que aí no caso seria 790, mas como 70 é dela mesma, abate os 70 milhões, e aí ficaria 720 milhões de dívidas do Vasco da Gama, que a 777 Partners estaria assumindo, que todos nós já sabíamos disso, a partir do valor da venda, que era ali um orçamento para pagar dívidas, outro orçamento para ser investido no futebol a longo prazo ali, nos contratos ali a cada 6 meses, um ano e cláusulas ali. Então isso aí não é nada que a gente já não sabia, só me espantou a questão dos 70 milhões aí, vamos torcer, né? Para que mais transparência venha à tona e que não estejam lesando o nosso clube, estejam trabalhando. A 777 Partners, eu já acredito que não, porque eles não vão rasgar o próprio dinheiro, mas eu estou falando da nossa diretoria, vamos torcer para não ter mais sujeira embaixo desse tapete aí, porque cada vez que a gente vai levantando, a gente vai descobrindo mais coisas, vamos torcer para que não, porque a gente está na hora de respirar novos ares e alçar novos voos. Agora sim, gente, voltando aí, mudando de assunto aí, ainda falando de dinheiro, o presidente Jorge Salgado, isso mesmo, nosso presidente atual Jorge Salgado, que eu particularmente, gente,
não aqui levantando bandeira política nem nada, mas não sou fã, na minha opinião, foi aí o pior presidente da história do Clube de Regata Vasco da Gama, juntamente ali, coladinho ali na lanterna ali, com o Alexandre Campelo e outros que passaram, mas o Jorge Salgado, enfim, muita coisa que ele fez e vem fazendo, fica difícil de acreditar nesse senhor quando ele fala do nosso clube, mas fato é que uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, aí do YouTube, ao jornalista Flávio Dias, ele divulgou, que foi divulgado pelas redes sociais, ele afirmou aí que o orçamento para a reforma de São Januário seria de 450 a 500 milhões de reais, e aí ele disse para nós ainda que aí talvez no final desse semestre, para o começo do segundo do semestre, muito provavelmente poderemos ter ótimas notícias em relação ao complexo e à reforma de São Januário. Então, ainda falando ali o presidente Jorge Salgado, ainda abrindo aspas para ele diz que o Vasco está procurando parceiros para que possam aí angariar essa obra, essa reforma de São Januário, e que as conversas com a prefeitura estariam bastante adiantadas e que ele está muito satisfeito com o que vem se desenrolando aí, tanto falando de prefeitura quanto falando de parcerias financeiras para a reforma de São Januário. Se é verdade ou não, é cortina de fumaça? Pode ser que sim, pode ser que não. Lembrando, gente, que esse ano é ano de eleição. Então, atenção, Jorge Salgado, não brinca com o torcedor. Não vem falar aqui que ficou o orçamento de 450 a 500 milhões, ou seja, meio bilhão de reais, para reformar a nossa colina histórica, o estádio que você sabe que o torcedor tanto ama, o torcedor do Vasco da Gama tanto estima a nossa colina histórica. Então não vem aqui, pelo amor de Deus, Jorge Salgado, falar que vai fazer reforma em ano de eleição e aí jogar panos quentes, trocar o gramado, trocar o refletor, fazer uma coisinha aqui, uma pintura ali, enganar todo mundo para o senhor tentar se eleger ou algum candidato do senhor tentar se eleger. Eu estou sendo bem sincero que o papo é reto. Entendeu, senhor Jorge Salgado? Então, pelo amor de Deus, se o senhor está falando que vai fazer, que ao escutar a sua narrativa, o seu áudio divulgado aí em entrevista, me fez ali acreditar que parece que o senhor quer fazer a reforma realmente em São Januário, que está pensando no Vasco da Gama. Se o senhor está pensando se a reforma vai acontecer, só Deus sabe, mas fato é que eu, Álvaro, como torcedor, eu tenho certeza que a nação vascaína, a nação cruzmaltina, já está cansada de ser enganada. Então, por favor, pelo amor de Deus, não brinca com nós, torcedores, ainda mais se tratando da nossa colina histórica, porque todos sabemos, até mesmo vascaínos e não vascaínos já estão careca de saber que a torcida do Vasco merece e precisa de um estádio com mais capacidade, um estádio à sua altura, porque a torcida do Vasco é uma torcida gigante, o nosso estádio é maravilhoso, tem uma história sensacional, mas infelizmente não comporta o amor da torcida cruzmaltina. Então, mais uma vez, vou inteirar Jorge Salgado, por favor, não brinca com o torcedor vascaíno e também não vai meter o pé pelas mãos junto com a 777 nessas vendas nebulosas aí, nesses contratos malucos aí, para dar um jeito de acabar dando de graça São Januário para 777 ou para qualquer empresa que seja. Não pode, o Vasco da Gama não pode ser lesado. Então fica aqui o recado do Álvaro Remorini da Silva, do canal Vascaíno desde sempre, diretamente ao senhor Jorge Salgado aí, atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ainda falando aí de São Januário, foi divulgado aí o vídeo do rapaz aí, do funcionário terceirizado do Vasco da Gama, que infelizmente acabou debochando de nós, desmerecendo o nosso estádio. Então vamos lá, vamos começar por partes. Para começo de conversa, eu não vou nem citar o nome do cidadão, porque não merece ser citado aqui, porque ele quer se aparecer quando ele fez esse papelão lá dentro do nosso estádio. Segunda coisa, o que ficou nítido é que esse cara não é vascaíno. Porque ainda que ele fosse um vascaíno reclamando talvez da atual gestão, porque o estádio está jogado às traças, precisa realmente de reparos e melhorias, ele não falaria dessa maneira, a qual ele falou dessa instituição mais do que centenária aqui. Então já começa que fica nítido aí. Segunda coisa, se ele é um funcionário terceirizado, trabalhando para uma empresa, o mínimo que se exige de um cidadão profissional é o profissionalismo. Então, esse recado vai para você, viu? Meu camarada, que ficou aí debochando do estádio do Vasco da Gama, tá? Presta atenção no seu serviço. Toma vergonha na tua cara e vai trabalhar, rapaz. Coisa feia que você fez com o Vasco da Gama. Porque se você torce aí para outro clube do Rio de Janeiro ou de São Paulo, seria pior ainda. Porque aí você deveria ter a noção de que o clube também tem um estádio, que as coisas não tá fácil para todo mundo. E mesmo que você fosse torcedor, exemplo, de um Palmeiras da vida ou do Atlético Mineiro, que tem um estádio mais moderno aí no momento no Brasil, isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é ridículo.
você chegar dentro de São Januário para trabalhar e menosprezar a instituição Vasco da Gama. A diretoria do Vasco se posicionou quanto a isso e imediatamente desligou os funcionários que estavam trabalhando ali, foram demitidos ali, foram pedidos para se retirar de São Januário e não ali fazer mais reparos nenhum. A empresa terceirizada, em nota, notificou ali o Vasco da Gama, dizendo que demitiu os funcionários. Se é verdade ou não que eles foram demitidos, eu não sei, mas fato é que esses cidadãos, esses camaradas, não tem mais que pisar dentro de São Januário. Se quiserem pisar dentro de São Januário, vão pagar ingresso e sentar na arquibancada para torcer pro Vasco, aí com pedido de desculpa, que senão passam bem longe de São Januário, porque gente assim a gente não precisa. Eu peço respeito à instituição do Clube de Regata Vasco da Gama, porque assim é muito, muito, muito feio. Gente, e agora aqui falando do nosso time de futebol, né, do nosso elenco. Hoje o nosso meio-campista aí, Andrei Santos, faz aniversário, completa aí seus 19 anos. Meus parabéns, Andrei Santos, que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira e que você evolui e melhore cada dia mais na sua vida. E já aproveitando o gancho, falando de Andrei Santos, já vou falar também juntamente aí com ele do Marlon Gomes, ou seja, a diretoria do Vasco aí entrou com um pedido junto à CBF para os dois não se apresentarem. Eu já tinha falado sobre isso no vídeo anterior. Então eles não vão se apresentar agora no momento para a preparação do Mundial, para tentar, o Vasco tenta aí a permanência deles até a partida ali pelo menos contra o Santos, né, que são jogos importantes aí nessa maratona de jogos importantes que o Vasco vai disputar nesse campeonato brasileiro. E se falando aí, gente, falando da questão do nosso time, né, do time de futebol, o que acontece com o Vasco? O Vasco, eu tenho reparado, eu fiz o levantamento, o nosso time, o que está acontecendo com o Vasco, que todos os jogos que a gente tem que propor o jogo, o Vasco passa sufoco. O Vasco precisou propor o jogo contra o Volta Redonda no primeiro turno do Carioca, dentro de São Januário, passou sufoco, perdeu o jogo. Volta Redonda saiu no contra-ataque, encaixadinho, o Vasco perdeu. O Vasco precisou propor o jogo contra o ABC. O ABC ficou ali atrás, marcadinho, botou o bonde na frente da área, não conseguiu também vencer o jogo. Quando o Vasco precisou propor o jogo contra o Mulambo ali na semifinal do Carioca, acabou ficando muito exposto e levou gol de contra-ataque também. Quando o Vasco precisou propor o jogo contra a equipe do Bahia, a mesma coisa aconteceu. O Vasco bola para um lado, bola para o outro, mas não consegue se chegar ao gol. Aí ao contrário, quando o Vasco não precisa propor o jogo, que é o jogo ali que o Vasco trabalha no sentido reativo, que é no sentido do contra-ataque, o Vasco se mostrou eficiente. Isso foi mostrado tanto no Campeonato Carioca, no jogo que nós vencemos aí o nosso rival o Mulambo, por 1-0. Isso foi mostrado também no jogo em que nós vencemos a equipe do Botafogo por 2-0. Isso foi mostrado também quando nós vencemos o Galo dentro do Mineirão e quando nós aí pegamos o Palmeiras, que mesmo jogando dentro de casa, o Palmeiras estava assim ali no início ali tentando dar uma pressão no Vasco, aonde acabou dando espaço, que é o que eu sempre falo, joga e também deixa jogar. O Palmeiras jogou e deixou o Vasco jogar no contra-ataque, o Vasco conseguiu ali encontrar os gols. Então, gente, o Vasco tem essa dificuldade. Agora, uma bola que eu levanto, igual por exemplo, muita gente já quer a cabeça do Maurício Barbieri, já gostaria aí que trocasse o técnico. Aí, em partes eu concordo, em partes eu também não concordo. Por quê? Porque o nosso elenco tinha 24 jogadores, foram dispensados 24 jogadores no nosso elenco na última temporada e foram contratados 16, ou seja, ainda restam 8 jogadores em questão de número, viu? Só numeral que eu tô falando. Em questão de número, faltam 8 jogadores para equiparar, igualar o elenco e o número de jogadores ali que são 30, 33 jogadores ali no elenco mais ou menos para se trabalhar. O que aconteceu? Esses outros jogadores que faltaram foram preenchidos por garotada da base, que a maioria de nós torcedores nunca ouvimos falar, e alguns deles nós ouvimos falar por alguns jogos que são destaques, mas gente, ainda são muito novos, rapazes de 17, 16, 18 anos, às vezes até, não sei se é o caso agora, acho que não, até mesmo de 15 anos incorporando a base. É legal você ter um talento da base incorporando o elenco, é legal você revelar jogadores, dar minutagem para ele, quando você tem uma espinha dorsal, você tem um time organizado, você tem um banco de reserva, o seu time está competindo várias competições, você aos poucos vai mesclando os talentos da base para aí você lapidar um diamante. Agora, não é legal você depender só de garotos. Aí, uma vez que nós gastamos aí 110 milhões de reais por 16 reforços, que na minha opinião a maioria deles deram certo, estão dando, e os que não deram tão certo tem tudo para ainda dar certo, mas falta elenco. Falta elenco, ou seja, também não tem como querer cobrar tanto, por exemplo, do técnico, porque o Vasco para propor o jogo tem dificuldade, porque o técnico fez errado, fez não sei o quê. Mas vamos lá, gente, o Maurício Barbieri não tem um 10, não estou defendendo ele, não quero ser advogado do diabo. Na minha opinião também, eu acho também que ele faz substituições erradas, eu acho que ele teima com algumas coisas no time que eu acho que poderiam ser mudadas, eu acho que ele só joga de um jeito, eu acho que precisaria de variações táticas, mas eu também acho que faltam 10. E infelizmente, gente, o Andrei não está jogando tão bem assim.
Desde o jogo contra o Galo, que ele teve um primeiro tempo bom, depois não jogou mais tão bem, ele já vem caindo de nível. Não é querendo queimar o garoto, mas a verdade seja dita. O Marlon Gomes não entrou bem contra a equipe do Bahia. Também não é queimando o garoto. Aí automaticamente o Jair já ficou colocado fora de posição, já não conseguiu render também como rendia. Então assim, o Barbieri ficou alô Barbieri, alô professor Barbieri. Trabalhe novas variações táticas, tem que mudar, não só contra-ataque, não dá para jogar de contra-ataque todos os jogos do Brasileirão e viver aí na aba de goleiro fazendo defesa na bacia das almas aí, contando com sorte, com bola na trave, porque foi assim que a gente ganhou do Galo, foi 2-1, mas ali ó, na beirada, empatamos com o Palmeiras ali ó, na beirada e perdemos pro Bahia. Então só de contra-ataque não dá. Vão haver jogos que a gente vai ter que jogar de contra-ataque, eu entendo, realmente, agora todo jogo não dá, tá bom? Então fica o alô. Aqui pro Maurício Barbieri, fica aí o recado. E gente, o Vasco aí que já iniciou a preparação para a partida contra a equipe do Fluminense, Fluminense que se embalou, venceu ontem aí por 5-1 a equipe do River Plate, o Germancano fez aí 3 gols. Infelizmente essa diretoria pífia, ridícula atual que a gente tem aí, deixou o Germancano sair por uma dívida vexatória que ele acabou indo de graça para a equipe do rival, do Laranjinha. Mas enfim, fato é que a gente enfrenta eles aí e infelizmente eles vêm embalados. Então vamos torcer aí para que o Barbieri encaixe o time, para que o nosso meio campo aí se encontre, porque quando a gente vence é quando o nosso meio campo consegue se encontrar. Então tomara que o nosso meio campo se encontre. O Vasco já iniciou sua preparação, vamos colocar energia positiva e é isso galera, vascaíno desde sempre e é nóis!